Olá, bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos desenvolvendo os nossos devocionais com base no livro de Neemias e hoje vamos discorrer sobre um assunto sobre o que fazer quando pessoas tentam nos intimidar a desistir da obra do Senhor. Isso com base no livro de Neemias, do capítulo 6. Então, esse é o nosso tema de hoje. O que fazer quando opositores tentam nos intimidar a desistir da obra do Senhor? Para tanto, vamos nos contextualizar na palavra do Senhor. Vou ampliar a leitura para nós. Diz os versículos: Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei, agora fortalece as minhas mãos. Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Meetabel, que estava trancado portas adentro, e ele disse: Vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo. Há portas fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia, eu lhes respondi: Acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado e que ele tinha profetizado contra mim porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Ele tinha sido pago para me intimidar, a fim de que eu cometesse um pecado agindo assim, e então eles poderiam difamar-me e desacreditar-me. Lembra-te do que fizeram Tobias e Sambalate, meu Deus. Lembra-te também da profetisa Noadia e do restante dos profetas que estão tentando me intimidar. Bem, aqui, quando Neemias e uma grande multidão já estava mobilizada e trabalhando num turno de revezamento, mas 24 horas por dia, na reconstrução dos muros de Jerusalém para que o próprio templo ficasse protegido. Essa era a preocupação de Neemias. Bem, reconstruíram o templo do Senhor, mas o templo está desprotegido porque os muros estão abaixo ainda. Mas estavam lá Neemias e muita gente aliada a ele, como vimos ontem, engajados nesse projeto de reconstrução dos muros. E vimos ontem que a lição para as nossas vidas e para aquele povo tratava-se de um receio, um certo temor pessoal por conta da complexidade do projeto. Hoje, e até porque o livro dá muita ênfase acerca dos opositores que surgiram, líderes que já habitavam o território de Judá, a cidade de Jerusalém, e que estavam confortáveis com o modo que os principais prefeitos, sátrapas persas, ali comandavam o território de Judá antes do imperador Artaxerxes dar a ordem para Neemias regressar e dar continuidade ao trabalho da reedificação dos muros e da cidade de Jerusalém. E o enfoque aqui é este: por conta dessa oposição, e como já lemos aqui, os líderes desses opositores que encabeçavam em dissuadir Neemias e o povo a esmorecerem, Tobias e Sambalate
opositores ferrenhos e que não mediam esforços para dissuadir o povo e Neemias a não levarem à conclusão, levarem a termo a construção dos muros. E com isso, deixa eu até voltar um pouquinho no texto, que foi a pergunta: o que fazer? O que fazer quando opositores tentam nos intimidar a desistir da obra do Senhor? Primeiro, faça como Neemias, ao saber que todos os opositores estavam tentando intimidá-los, Neemias ora ao Senhor e ora pedindo forças, pedindo que fortalecesse suas mãos e não esmorecesse. Então, pode acontecer que já estamos, eu e você, envolvidos, engajados num serviço do Senhor, no ministério, e surge alguém que não tem o mesmo interesse em somar contigo, comigo, para manter o progresso, manter avante a obra do Senhor, mas há um interesse pessoal, ou a pessoa quer proeminência, quer visibilidade, quer ser visto pelas pessoas que faz parte daquilo, isso quando trata-se de uma concorrência, ou simplesmente não quer o progresso, não quer que determinado trabalho, determinado ministério esteja em andamento e vai fazer de tudo para te dissuadir, me dissuadir, e vai se opor. O que fazer quando isso acontecer, sabendo que estamos envolvidos numa obra que não é nossa, que é do Senhor? Primeiro conselho: o que fazer? Ore. Comece com oração. Suplique a Deus que te capacite, que te fortaleça, para que você permaneça na posição e na vocação em que foi chamado. Lembro de uma situação no passado. Quem é da Igreja Batista de Jordanópolis, como eu, vai se recordar da situação. Há um bom tempo atrás, acho que por cerca de uns 10 anos, tinha uma outra igreja muito próxima à nossa, em que, quando coincidia os horários de culto conosco, ou não, a pastora de lá, ela usava o volume da igreja muito alto, mas muito alto mesmo, que nós, a cerca de 50 metros distante, a uma quadra distante, era dificultoso concorrer com o som. Então nós sempre usamos o som ambientalizado de forma que seja suficiente e não seja incômodo até para quem está dentro do nosso recinto, do nosso salão. Mas o som atravessava as nossas paredes, os nossos vidros, e no momento aí éramos um tanto que forçados, compungidos a elevar o som um pouco mais e dar continuidade. Então, se para nós que estávamos a 50 metros, quem estava no entorno daquele local de reunião, daquela igreja, sentia-se muito incomodado mesmo. Então, quem é da igreja vai estar, e dos mais antigos, porque Deus nos fez chegar no seio da nossa igreja muita gente nova e não conhece essa história. Então era dificultoso e não tínhamos uma relação de proximidade, até por conta de muitas diferenças doutrinárias mesmo, mas
nós tínhamos um respeito. Nós vamos fazer o nosso trabalho perseverante, consistente, constante no Senhor, com ênfase em edificar, como está aqui abaixo da transmissão aqui, o nosso enfoque sempre foi edificar vidas na palavra do Senhor. A palavra de Deus, a Bíblia, as Escrituras, sempre foi o nosso cerne, a nossa base para edificar vidas, conduzindo pessoas, cristãos e cristãs, à maturidade cristã, pela palavra de Deus. Não era muito o enfoque da nossa vizinha, da igreja vizinha. O enfoque era muito teologia da prosperidade, campanhas, quase que participe de campanha e Deus vai te abençoar, enfim. Cremos na bênção de Deus pelo engajamento das pessoas, mas não como forma de barganha. Nós cremos num Deus gracioso, e graça significa dizer que nós não merecemos absolutamente nada de Deus. Se fôssemos orar diante de Deus e dizer: Deus, Pai, dá-nos o que nós merecemos, abriria-se a terra e seríamos engolidos, tragados por ela, porque a única coisa que merecemos é a condenação pelos nossos pecados. E não vamos ser condenados porque Cristo recebeu a condenação pelos nossos pecados e pela graça de Deus, a justiça perfeita de Cristo foi imputada a nós. Então, nós somos agraciados, beneficiados pela justiça de Deus. Mas se ousássemos dizer: Pai, Deus, dá-nos o que nós merecemos, nossa, coitados de nós. Bem, não é. Veja que pela divergência do que cremos em Deus e como nos comportamos diante de Deus, tínhamos essa situação. Isso de uma forma coletiva, e até eu estou fazendo uma aplicação coletiva, porque Neemias, o trabalho, o engajamento sempre foi coletivo, mas podemos ter opositores de uma forma individual. Pense numa situação de que você trabalha e saiba que com o nosso trabalho em empresas, em serviço público, como no meu caso, trabalho autônomo, o trabalho é ministério de Deus para a nossa vida, que trata-se de uma mordomia na qual Deus nos confia, para que, por meio do trabalho, o honremos, cuidemos de nossas famílias, cuidemos da sociedade, cuidemos de pessoas. Isso é ministério cristão. Não dá para falar sobre... Não existe essa situação de trabalho secular e de trabalho cristão. Trabalho é trabalho, ou trabalhamos para o Senhor ou não. Então, mesmo eu, quando trabalho como servidor público no tribunal, eu estou trabalhando para o Senhor. Paulo traz essa ideia quando ele fala: vós servos, servi a vossos senhores como ao Senhor, não se importando que haja olhos humanos sobre você, mas atentando-se que os olhos de Deus estão sobre você. Então, não existe essa situação de trabalho secular e trabalho para o Senhor. Se trabalhamos num ministério na igreja ou trabalhamos no nosso emprego, é trabalho para o Senhor quando sabemos que somos do Senhor. Então, é possível uma aplicação pessoal na situação em que, tendo alguém à sua volta que, como acontece muito, principalmente na iniciativa privada, querer te puxar o tapete para que você seja difamado, o seu projeto seja frustrado e você perca o seu cargo, e a pessoa que
tentou todos os malabarismos na surdina ou escancarado agir contra você, lidamos com opositores e precisamos saber o que fazer nessa situação. A primeira recomendação textual aqui: ore. Pai, me dá força para que eu entenda, me fortaleça as minhas mãos para que eu continue no meu trabalho, trabalhando para o Senhor, seja no meu contexto familiar, no meu contexto empresarial, ou mesmo para o Senhor na tua casa. Que eu continue fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. A segunda dica é como também está em destaque: não recuar. Quando Neemias, ao ser chamado e ter visitado a casa desse profeta Semaías, tentaram um conluio até para matar ele. E Neemias falou assim: não, eu não vou me acovardar, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, não vou fugir, não nem mesmo me atentar com a minha própria vida, porque essa vida não é minha, ela pertence ao Senhor. Eu não vou. E aí devemos ter essa mesma situação de manter na posição, não se intimidar, não se deixar ser intimidado a desistir e perceber o que fazer. A terceira recomendação é identificar se o que está acontecendo à nossa volta, essa oposição, trata-se de algo que é possível contornar, tentar dissuadir, conversar com a pessoa. Olha, por que você está opondo? O que eu estou fazendo é certo. Some comigo. Se não quer somar comigo, pelo menos vamos cada um siga com o seu trabalho, que eu sigo com o meu. Mas por que esse embate? Se o que eu estou fazendo eu estou certo. Primeiro, orar. Segundo, não desistir. Terceiro, essa identificação, perceber o que está à volta. E aí Neemias percebeu que houve um conluio, esse profeta tinha sido pago, contratado para intimidá-lo. Às vezes, assim, quem nos opõe, opõe-se ao trabalho que estamos fazendo, não é porque tem o interesse em trabalhar para o Senhor também, porque do contrário não haveria dissensão, não haveria discórdia, porque o trabalho é para o Senhor. E, por fim, Neemias, tendo identificado e visto que tamanha oposição, ele não recuou. Primeiro ele começou orando por si: Deus, fortaleça as minhas mãos e eu não vou desistir. Mas também em oração, no verso 14, ele orou a Deus para que Deus se lembrasse desses opositores. Deus, lembra o que fizeram Tobias e Sambalate, lembra o que aquela profetisa Noadia também fez, está nos capítulos anteriores. Lembra-se dos restantes, de todos os profetas que estão tentando intimidar-me. A nossa oração pelos nossos inimigos, como Jesus falou lá em Mateus capítulo 5, orai pelos vossos inimigos e por aqueles que vos perseguem. Primeiro, vamos orar para que Deus clareie o coração de nossos opositores e mude esse coração a ponto de que eles venham se arrepender, mudar o seu coração e fazer parte da obra do Senhor também. Sair do papel de opositor e somar no papel de engajados na obra do Senhor. Se não for essa situação, orar a Deus por estas pessoas, pelos nossos opositores, para que os seus planos sejam dissuadidos, para que seus planos sejam frustrados e nós que estamos no plano do Senhor, prosseguir com esse plano. Então, assim, para toda e qualquer situação na vida e da vida, fazer como Neemias: comece orando e termine orando.
Comece orando, permaneça no trabalho do Senhor, identifique a situação no entorno, em como lidar com essa oposição. No caso de Neemias, os capítulos anteriores mostram que lidar com a oposição era manter-se firme, construindo o muro, trabalhando como pedreiro e como soldado ao mesmo tempo, porque estavam todos com armas, espadas na cintura, martelos e ferramentas de trabalho na construção do muro. Então, ou seja, o que fazer quando opositores tentam nos intimidar a desistir da obra do Senhor? Comece orando, não desista, comece orando, não desista, perceba qual é a circunstância à sua volta para que você tente dissuadir numa conversa, num confronto, no sentido, confronto maduro, né? Em conversar, em identificar quais são os problemas e tentar contornar. E termine orando. Aí, melhor inverter os 4 dedos aqui. Termine orando. Comece orando e termine orando. E aí, deixo aqui a recomendação do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 5,58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Em Deus, no Senhor, não é inútil o nosso trabalho. Então, até mesmo quando lidamos com oposição, de alguma forma, Deus está lapidando o nosso caráter, fazendo que o nosso caráter seja formado, moldado à imagem do caráter e da vida de Jesus. Então, quando Deus permite que lidemos com situações difíceis, Deus está trabalhando inclusive as nossas vidas, trabalhando perseverança, trabalhando paciência, trabalhando consistência, firmeza. Então não esmoreça, não desiste, não recue, não fuja, como disse Neemias, que não fugiria, ainda que a sua própria vida estivesse em jogo, em risco. Então, meu irmão, minha irmã, tendo certeza de que estamos na posição de acordo com a vocação com que Deus nos chamou, saiba, sede firmes, sede constante, abundantes na obra do Senhor, porque não é vão, não é inútil. Fiquemos firmes com o Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor, pela tua palavra lida. Mais uma vez, considerando o livro de Neemias, que tem como tema a reconstrução. Então, que o nosso trabalho, a construção do nosso caráter, da nossa consistência, persistência, perseverança, firmeza diante do Senhor, continue sendo trabalhado em tuas mãos, ó Deus. Que a nossa oração é a mesma como Neemias. Pai, fortaleça, Senhor, as nossas mãos, fortaleça, Senhor, as nossas vidas, Senhor. E quando surgir a oposição, quando surgir intimidadores para nos dissuadir, ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firme na tua presença, no trabalho para ti e principalmente firmeza de fé em confiar, em esperar no Senhor, e que sejamos sempre lembrados, em toda e qualquer circunstância, buscar a Ti em oração e, passado inclusive todos os problemas, continuar em oração na Tua presença. Obrigado, Pai, pelo ensinamento da Tua palavra que sempre enriquece as nossas vidas. Continue conosco. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Tenha um excelente dia no Senhor, firme na obra e no trabalho do Senhor. Deus te abençoe.